e já se passaram 6 meses. Ou seja, imagina você que você propõe a fazer duas coisas, resgatar os reféns e derrotar o Hamas, destruir o Hamas, como o Netanyahu sempre falou, e após 6 meses, um exército poderoso como o de Israel não conseguiu fazer isso em relação ao Hamas, que é um grupo pequeno. Na noite que Israel se defendeu dos 300 drones e mísseis do Irã, ele gastou de 1 a 1,3 bilhão de dólares só naquela noite para se defender. Isso previsto por um general israelense. Primeira coisa, Betete, no 7 de outubro do ano passado, o Hamas atacou Israel e houve aquela situação absurda que a gente sabe, ok? 7 de outubro. Isso significa que já são mais de 6 meses. Israel, então, retaliando esse ataque do Hamas, ingressou na faixa de Gaza através de uma ofensiva terrestre com as suas forças, IDF, Forças de Defesa de Israel, entraram em Gaza com 2 objetivos, Betete, vamos nos lembrar. Primeiro, resgatar os reféns. Você lembra que haviam mais de 100 reféns. Resgatar os reféns. Segundo objetivo, destruir o Hamas. 2 objetivos. O fato é que se passaram 6 meses e nenhum dos 2 objetivos foram alcançados. Isso é fato. Ainda tem 136 reféns lá na mão do Hamas. Alguns presumem... 136? Ou 132 ou 136. Já se presume que alguns estão mortos. Se acredita que hoje em torno de 95 estejam vivos, né? Mas isso são números que variam dependendo da fonte. O Washington Post é uma coisa, o New York Times é outra, né? O Jerusalém Post fala outra coisa, mas em torno disso, 130 e poucos reféns ainda, com provavelmente 95 vivos, 92, varia um pouquinho. Muito bem, primeira questão, Betete. Esse primeiro objetivo, resgatar os reféns, não foi conseguido. E o segundo, destruir o Hamas, também não. E já se passaram 6 meses. Ou seja, imagina você que você propõe a fazer duas coisas, resgatar os reféns e derrotar o Hamas, destruir o Hamas, como o Netanyahu sempre falou, e após 6 meses, um exército poderoso como o de Israel não conseguiu fazer isso em relação ao Hamas, que é um grupo pequeno. O Hamas, perto do Hezbollah, ele é pequeno. Tá certo? Se você pegar o meu vídeo 122, Betete, eu dizia que Israel entraria num cheque de 5 posições, é o 122. Isso, é isso aí, ó, 122. Eu coloquei aí, ó, Israel entra em cheque de 5 posições. E eu dizia, nessa época, outubro, novembro, que Israel estava se deixando arrastar para uma armadilha. Viu, Betete? Isso é importante. Por quê? Porque a situação não era tão fácil de ser resolvida como parecia. E outra coisa, era necessário, Betete, mais tempo para se preparar para esse conflito. Por quê, Betete? A economia de Israel não é suficiente para bancar uma guerra prolongada. Para você ter uma ideia, na noite que Israel se defendeu dos 300 drones e mísseis do Irã, ele gastou de 1 a 1,3 bilhão de dólares só naquela noite para se defender. Isso previsto por um general israelense. Tá? Está tudo no 129. Eu cito o general israelense que, inclusive, deu essa estimativa. Está tudo no 129. Você imagina, Betete, numa noite, aí já lá no 129, que é o que eu coloquei agora atualizado. Tá? Imagina, Betete, numa noite você gastar de 1 a 1,3 bilhão de dólares. Então, o que acontece? Vamos lá, uma análise rápida, e aqueles que quiserem dar uma olhada mais profunda podem pegar lá e entrar no 129. Primeira coisa, fato. Israel ainda não conseguiu resgatar os reféns e nem vencer o Hamas. E o fato do Hamas ainda manter vários dos reféns mostra que o Hamas ainda está com poder de fogo. Primeiro ponto. Segundo ponto, Betete, conforme eu tinha previsto no 122, hoje você tem Irã envolvido, tem Hezbollah envolvido e Hamas envolvido. Ou seja, eles evitaram um confronto direto, mas eles estão... E os Houthis no Mar Negro. E mais um detalhe, tá? Os Houthis no Mar Negro estão bloqueando o comércio lá no Mar Negro. Tá?
maioria dos navios não quer mais passar lá. Os Houthis estão no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza. Então, o conflito se ampliou, ainda que, estrategicamente, eles estejam atuando de forma local. Para você ter uma ideia, Betete, eu cito isso no 129, uma fragata francesa, a Frame, ela teve que sair do Mar Vermelho porque não tinha mais munição. Os Houthis atacaram ela constantemente, ela gastou toda a munição, não conseguiu repor a munição e teve que sair de lá, uma das fragatas mais modernas da França. Ok? Então, os Houthis estão atacando, o Hezbollah está atacando pelo norte, o Hamas continua no sul e o Irã financiando e montando a estratégia disso tudo. Então, nós começamos a ver como as coisas estão acontecendo. 6 meses depois, os objetivos não foram atingidos. As IDF, que é as Forças Armadas, né, as Forças de Defesa de Israel, já saíram do sul da faixa de Gaza, deixaram lá uma divisão, eles já saíram de lá, deixaram apenas uma divisão lá. Com uma divisão, se com todas as divisões não tinha conseguido vencer o Hamas e resgatar os reféns, com uma, então, nem pensar. Então, já houve uma retirada das forças, talvez estratégica, para descansar, para repensar a estratégia, para voltar a atacar, mas o fato é que houve uma retirada. E, além disso, Betete, o que acontece? Todo ataque, depois daquele ataque do Hamas, né, aquela coisa que aconteceu, todo mundo apoia, e os israelenses, não, vamos lá, vamos resolver isso. Só que com o tempo passa, Betete, todo conflito é assim. O do Vietnã foi assim, no Afeganistão foi assim, no Iraque foi assim. O tempo vai passando e, à medida que começam a ter baixas, as pessoas começam a voltar em caixões, a alegria começa a diminuir. Então, a opinião popular muda, né? A economia começa a pagar o preço. Por quê? Porque a economia de Israel não é uma economia grande, é forte, mas não é grande. Veja, eu digo no 129, lá, profundamente, o seguinte: para Israel, as forças de defesa de Israel não são os Estados Unidos, não são China, não são Rússia, né? Não é um número tão grande. Então, ter perdido comandantes, chefes de batalhão, oficial do Estado-Maior das Forças Armadas, tudo o que aconteceu, Israel está pagando um preço grande. Isso eu cito lá as autoridades que falam isso. Inclusive, o ministro da Defesa de Israel dizendo: precisamos recrutar pessoas. É uma questão de matemática, não é política. Eles já perderam muitas pessoas. Muito bem. Com isso, à medida que os corpos vêm, as famílias se lutam, as famílias se entristecem e a economia declina, toca a sirene, ataque aéreo, você fecha tudo, né? Gasta 1 bilhão num dia, gasta mais 1 bilhão no outro. A economia tem um preço. À medida que isso acontece, irrompem protestos. E estão havendo protestos internos em Israel muito fortes contra o governo de Netanyahu. Não é contra Israel, gente. Não é contra o governo de Israel. Há um direcionamento muito forte em cima do Netanyahu, que a população acha que ele está conduzindo de uma forma equivocada o conflito. Então, as pessoas começaram a ver um decréscimo da economia, começaram a ver que os alvos não foram atingidos, não venceram Hamas e estão pagando um preço por isso. Qual é o preço? O preço da economia e o preço das pessoas mortas. Isso é muito grave. Então, houve agora uma coisa inédita, só para ir rápido, lá no 129 tem os detalhes, um protesto onde o pessoal invadiu o Knesset, que é o legislativo de Israel. O Betete e aqueles que nos ouvem veem, o protesto chegou a um ponto deles furarem a segurança, tentarem entrar na casa do primeiro-ministro Bibi Netanyahu, ele é conhecido como Bibi, Benjamin Netanyahu. E o chefe do Shin Bet, que é a segurança interna, teve que ir lá. Ok? Então, a situação de protestos em Israel ocorre. Esse tipo de coisa, Betete, é bom você procurar na mídia israelense, o Jerusalem Post, o Inet, ok? Sai pouca coisa aqui no Ocidente sobre esse assunto. Tá? Você tem que ir na mídia israelense para poder ver essas notícias. Bom, diante desse contexto, o que acontece então, Betete? O Bibi, o Benjamin Netanyahu, na estratégia dele, ele precisa de uma guerra, porque a guerra une as pessoas. A guerra cria
uma situação de união. Não conseguindo uma guerra, ele entra numa situação difícil. E aí vamos agora aos ataques. Por isso, por precisar de uma guerra, Netanyahu atacou o consulado lá do Irã em Damasco, na Síria. Ainda que aquilo fosse um anexo da embaixada, não era bem a embaixada, nem o complexo diplomático. Muito bem. Quando Netanyahu atacou ali e avisou os Estados Unidos em cima da hora, ele sabia que o Irã teria que retaliar. Como foi em 2020, aqueles que se lembram, quando os Estados Unidos matou o general Soleimani, lá no Iraque. O Irã bombardeou bases militares dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, no governo Trump, com um drone, matou um general iraniano, Soleimani, quando ele estava no Iraque. E Israel retaliou atacando bases americanas no Iraque. Eles sabiam, Israel sabia que o Irã ia retaliar. E no raciocínio estratégico de Netanyahu, quando o Irã retaliasse, estaria aberta aí a porteira para uma guerra mais ampla envolvendo os Estados Unidos diretamente. Por quê? Porque ele precisa que os Estados Unidos se envolva diretamente, porque a economia financiar essa guerra precisa haver dinheiro dos Estados Unidos. Muito bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos mandou dizer que não ia se envolver. E aí, quando o Irã ataca Israel com 300 drones e 300 mísseis, num ataque também calculado para não provocar uma guerra, porque o Irã não tem interesse numa guerra, assim como os Estados Unidos não têm interesse nessa guerra, nem a Europa. Quem tem interesse nessa guerra são os DGs, tá certo? Então, quando o Irã ataca Israel com 300 drones e 300 mísseis, ataca em áreas desérticas, principalmente no deserto ali de Negev, etc. Para quê? Para não provocar baixa e ser uma retaliação, digamos assim, aceitável.